A paz do Senhor, povo de Deus, dando aqui início a mais um devocional. E hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Tessalonicense, mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Também já estou aqui, com o nosso potinho. Logo mais nós vamos estar sorteando o novo livro que nós vamos ler e estudar. E eu tenho aqui para a nossa meditação o propósito e algumas características especiais desse livro de 1 Tessalonicense. Também vou estar lendo um versículo que tocou muito ao meu coração e que o Espírito também falou muito comigo e eu creio que vai falar também contigo, tá bom? Então continua nesse vídeo para juntos aprendermos, tá bom? Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários também o que você aprendeu do livro, o que você achou do livro de Tessalonicense, você pode estar comentando aqui também, tá bom? Então vamos lá, o propósito do livro de 1 Tessalonicense. Está escrito para melhor a gente pronunciar aqui para vocês, tá bom? Propósito. Por ter sido Paulo forçado pela perseguição a sair de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas um mínimo de ensino sobre a vida cristã. Ao saber Paulo, por meio de Timóteo, das reais circunstâncias, escreveu esta epístola. Primeiro, para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses em meio à perseguição. Segundo ponto, para instruí-los na santidade, na vida piedosa também. 3, para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que já morreram antes da volta de Cristo. Vamos agora para algumas características desse livro. São 4 as características principais dessa epístola. Primeira, vai anotando aí. Ela foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Segundo, contém textos chaves do Novo Testamento sobre a ressurreição dos santos falecidos por ocasião do arrebatamento da igreja e a respeito do dia do Senhor. 3. Todos os 5 capítulos fazem referência à volta de Cristo e à relevância deste evento para os salvos. 4. Oferece uma visão única. Letra A. Do estado de uma igreja zelosa, mas imatura no começo da década de 50 depois de Cristo. Letra B. Das características do ministério de Paulo como pioneiro do Evangelho. Então vai anotando aí para você ir aprendendo aqui juntamente comigo e eu possa também aprender com você, tá bom? E eu quero deixar para nós aqui um versículo que tocou muito ao meu coração e eu creio que também vai tocar muito ao teu coração. Tá lá no capítulo de número 3, versículo de número 5, vai dizer assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse ser inútil. Isso aqui é Paulo falando, né? Esta é a segunda vez que Paulo se refere nesta epístola à atividade de Satanás. Então nós vamos ver que ele também vai falar no capítulo de número 2, versículo 18. Ali ele vai falar também sobre essa ação maligna. Paulo acreditava firmemente em Satanás e no mundo dos espíritos malignos, da mesma forma que Jesus Cristo. Nós vamos ver muito nos evangelhos Jesus expulsando o demônio. Então isso é algo que existe e nós temos que ter essa consciência. Então aqui nessa epístola de 1 Tessalonicense, Paulo ele vem citar 2 vezes. Essa aqui que nós estamos lendo é a segunda vez que Paulo cita a ação do maligno. Continuando, hoje em dia, muitos já não acreditam num Satanás pessoal. Igrejas há em que ele não é mencionado diretamente nem confrontado. O diabo nos tenta a acreditar que ele já não é um inimigo real que aprisiona as pessoas e que já não precisamos expulsar os espíritos malignos conforme fazia Jesus e os crentes no Novo Testamento.
mas muitas igrejas não sentem necessidade de enfrentar Satanás diretamente com o poder do reino de Cristo. Então, irmãos, esse foi um versículo que chamou muito a minha atenção, né? Que Paulo ele escreve e quer saber, porque ele temia que o tentador tentasse os tessalonicenses, né? Então, nós vamos perceber que a igreja de Tessalonicense, em meio às lutas, em meio à perseguição, em meio à tribulação, mesmo sem ter um conhecimento, né, ali da palavra de Deus, nela foi uma igreja que permaneceu de pé. Então, aqui esse versículo nos traz a ficar vigilante, porque o inimigo das vossas almas, ele existe. E nós como igreja temos que ter a certeza que o Senhor, ele está conosco. Então Deus, Jesus, ele nos deu uma autoridade. A palavra do Senhor vai dizer que ele nos deu autoridade. Ele não nos deu espírito de temor, mas ele nos deu espírito de ousadia. Aleluia. Ainda no mesmo capítulo, aqui no mesmo texto, ele vai nos ensinar a ficar vigilante, né? Então nós temos que ser sóbrios. Ele vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Nós temos que estar vigiando a todo tempo, né? Isso aqui é um livro também que fala muito a respeito da volta de Cristo. Então nós temos que estar de pé, com as nossas vestes brancas, fazendo a obra do Senhor, estando sempre vigilantes, esperando a volta de Jesus. Amém? Então que nós sejamos uma igreja, irmãos. Olha que igreja linda essa igreja de Tessalonicense. Mesmo em meio à tribulação, foi uma igreja que permaneceu. Então que nós sejamos uma igreja que no meio dessas advertências que nós estamos vivendo no dia de hoje, nós sejamos uma igreja que permanece de pé, que crê e que confia em Jesus. Uma igreja firmada na rocha, uma igreja que tem fé. Que nós sejamos essa igreja. Amém? E que nós estejamos vigilantes, porque o diabo ele vive ao derredor, buscando a quem tragar. Então nós temos que ficar vigilantes. Amém? Vamos aqui fazer o sorteio do nosso segundo livro. E espero que você esteja aprendendo com esse devocional, né? Porque você faz o estudo aí na sua casa, não é só ler não, tá? Você não vai só ler o capítulo, você tem que estudar, ver o que aconteceu, tá bom? Aqui tá a minha Bíblia, olha meus estudos aqui, marquei aqui tudo bonitinho. Foram apenas 5 capítulos, né? Esse livro são um livro pequeno, as cartas de Paulo, né? Quero mostrar aqui meu devocional também. Aqui foram algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo, eu anotei aqui. Amém? Então vamos fazer o segundo. Continue estudando mesmo, irmãos. Não entendeu? Procura, ora, pede o Espírito Santo para te direcionar, revelar a palavra dele. Amém? O próximo livro que nós vamos estudar é o livro de 3 João. Olha, tá dando de ver aí? 3 João. Então, eu encontro com você daqui a alguns dias falando sobre o livro de 3 João. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que juntos nós possamos crescer em graça e no conhecimento. Deus abençoe.